ensaio. Uma ponte espiritual entre os mundos. Nas horas tranquilas da manhã na Galileia, quando o vento soprava entre as oliveiras e a primeira luz dourava o horizonte, um jovem sentava-se frequentemente sozinho em uma rocha. Seu nome era Yeshua. Ele ainda era praticamente desconhecido. Mas havia algo se movendo dentro dele, um anseio, um chamado interior. Não apenas por Deus, mas por uma compreensão mais profunda. O que é realmente o reino de Deus? De onde vem a alma? O que cura o ser humano por dentro? Ele havia estudado profundamente as antigas escrituras de seu povo, mas elas não pareciam lhe dizer tudo. Então, ele recebeu um convite como um chamado suave vindo de longe. Homens sábios do Oriente, brahmanes, yogis, talvez monges budistas, tinham ouvido falar desse jovem incomum. Eles o convidaram para ir até eles. E assim aconteceu o quase inacreditável. Jesus, filho de um artesão, partiu para a longa viagem até a Índia. Naquela época, caravanas já viajavam entre o Oriente e o Ocidente, comerciantes, peregrinos, artesãos. Também jovens em busca de conhecimento. Uma viagem não apenas por países, mas pela consciência. Jesus chegou a Sindh, a Varanasi, até os mosteiros tibetanos. Ele aprendeu sânscrito, estudou os Vedas, ouviu as palavras dos sábios. Sentava-se em silêncio meditando, percorria as planícies do eu. Tornou-se discípulo, não mestre. Aluno, não pregador. Os ensinamentos do karma e da reencarnação abriram-lhe novas perspectivas. Os exercícios de yoga fortaleceram seu corpo e clarificaram sua mente. Ele percebeu que a verdade divina não é propriedade de uma religião, mas uma luz que brilha em muitas formas. Mas Jesus não se calava quando via injustiça. Ele se voltou contra o sistema de castas, contra a opressão e a hipocrisia. Ele falava da dignidade de cada ser humano, fosse ele pobre ou rico, brahmane ou intocável. Ele era radical, por amor. E assim como mais tarde no Templo de Jerusalém, ele também abalou as ordens estabelecidas no Oriente. Jesus e o caminho para o Oriente. Uma ponte espiritual entre os mundos. Suas palavras comoviam muitos. Outros o temiam. Alguns queriam silenciá-lo. Mas a semente estava plantada. E assim Jesus seguiu em frente, através da vasta terra do Espírito. Até que, anos depois, retornou à sua terra natal. Ele não voltou como alguém que queria trazer uma nova religião. Ele voltou como alguém que vivia a conexão. A conexão entre o Oriente e o Ocidente, entre a profecia judaica e a sabedoria indiana. Entre a devoção e o conhecimento, entre o coração e a clareza. Seus ensinamentos, amor aos inimigos, perdão, oração em silêncio, o reino de Deus no interior, estavam impregnados do espírito oriental. Não como uma contradição às suas raízes judaicas, mas como uma ampliação, um desenvolvimento mais profundo. A luz do corpo é o olho. O reino de Deus está dentro de vocês. O que você semeia, você colhe. Ele falava de purificação interior, de consciência, da presença divina no agora. Como um yogi, ele se retirou para a solidão, jejuou, meditou, curou com o toque. Ele foi um construtor de pontes entre os mundos, entre as religiões, entre os corações. Uma mensagem para o nosso tempo. Talvez seja a hora de pararmos de compartilhar a verdade como se fosse uma posse. Talvez seja a hora de reconhecer. Temos mais em comum do que nos separa. O próprio Jesus nos deu o exemplo. Não com sistemas, mas com uma mente aberta. Não com muros, mas com um coração que via o divino em todas as pessoas. Se aprendermos uns com os outros. Se nos ouvirmos uns aos outros. Se estivermos dispostos a ver a verdade em muitas formas. Então estaremos trilhando o mesmo caminho que ele. O caminho do amor. O caminho da sabedoria. O caminho da união. Resumo dos aspectos mais importantes do livro Der Ur-Jesus, o Jesus original,
de Elmar R. Gruber e Holger Kersten. Curiosamente, os ensinamentos de Jesus apresentam paralelos notáveis com as ideias budistas, o que levanta a questão de se havia uma conexão entre Jesus e o budismo. Através de análises comparativas entre textos budistas e as declarações autênticas de Jesus, o documento prova que Jesus de Nazaré foi fortemente influenciado pelos ensinamentos budistas e que ele próprio pode ter sido um professor budista. Jesus fala em sua conversa com Nicodemos, João 3, sobre um renascimento do alto, o que pode ser interpretado como uma referência à crença budista na reencarnação. Escritos apócrifos como o Evangelho de Tomé contêm declarações semelhantes sobre a reencarnação, que se assemelham aos ensinamentos budistas. Amai os vossos inimigos, Jesus, corresponde a supere o ódio com o não ódio, Buda. A regra de ouro, trate os outros como gostaria de ser tratado, também se encontra no budismo. A ênfase na atenção plena, pureza interior e integridade moral reflete o nobre caminho óctuplo budista. O caminho do Jesus original é um caminho de libertação interior e realização divina. O Jesus original era um mestre do despertar interior, um iniciado como Buda. Seu ensinamento era um caminho de iniciação, treinamento e transformação da alma. Seus meios não eram o poder, o medo ou a culpa, mas a consciência, a liberdade e o amor vivido. Pomba impulsos centrais de seus ensinamentos originais. Item Jesus transmitia a espiritualidade vivida, não dogma. Item ele exortava a superação do ego e a reconexão com a fonte divina dentro de nós. Item suas parábolas eram chaves espirituais, como os koans do Zen, a serem compreendidas não literalmente, mas meditativamente. Item não é a fé em uma figura histórica que salva, mas o segmento interior, trilhar o caminho da luz. Item a chamada consciência crística, é um estado espiritual alcançável por todos os seres humanos. Item o apelo é, reconheça a luz crística em você, e torne-se quem você é. Paralelos com o caminho de Buda. Ambos os mestres ensinaram compaixão, conhecimento e libertação do sofrimento. Ambos passaram por retiro, tentação, meditação e despertar. O Sermão da Montanha de Jesus corresponde em sua essência ao nobre caminho óctuplo de Buda. Jesus viveu uma mística do amor, da interioridade e da responsabilidade criativa. Para ambos, a meditação ou a oração silenciosa constituem a base de sua espiritualidade. O templo está dentro de você. Item o verdadeiro templo não é construído de pedra. É o próprio ser humano, no qual o divino deseja habitar. Item o chamado de Jesus é um chamado ao despertar interior, à realização do verdadeiro eu. Item ele queria pessoas livres, íntegras e amorosas, não seguidores cegos de um sistema. Faíscas o chamado do Jesus original. Jesus não te chama à obediência religiosa, mas ao autoconhecimento, à liberdade e à divindade vivida. Ele te mostra. Você não está separado de Deus. Você é seu filho, sua expressão, sua centelha viva. E seu caminho é reconhecer, fortalecer e compartilhar essa luz dentro de você.